Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, hoje a demonstração do vídeo é o passo a passo, tá? De um jogador de futebol. E para fazer esse jogador, eu utilizei aí para cabecinha o molde Toyzinho. Eu sempre utilizo esse molde, gente, na maioria dos projetos e peças aqui do canal e do ateliê, tá? Essa cavidade aí do molde tem aí 45, tá? 50 graminha de massa, tá? Se você colocar a bolinha de isopor, vai bem menos, tá? Cerca de 40, 43 gramas de massa. Isso com uma bolinha, né, de 25, 30 milímetros, tá? Então, tiro do molde, faço a marcação dos olhinhos e com as marcações dos olhinhos, né, eu faço a boquinha. Para fazer o corpinho, gente, para essa cabecinha, eu utilizo cerca de 7, 8 graminhas de massa, tá? Isso vai depender se eu quero um corpo mais magro ou mais gordinho, tá? Então, para fazer o corpinho, você sopra bem a massa, faz uma bolinha, uma coxinha, achata essa coxinha, faz ali na parte grossinha, né, uma marcação, uma divisão ali, para depois vir alongando as perninhas conforme eu mostrei aí no vídeo, tá? Para fazer a cintura, venho, né, apertando e achatando das laterais, tá? Faço a marcação do pescocinho e não esquece de pôr os palitos, tá? Ou o arame galvanizado, que você tiver. Eu não irei fazer os pezinhos, né, porque eu irei utilizar o sapatinho do molde lá da Simone Moldes, tá? Depois, gente, de bem seco é que você vai fazer a parte da pintura, né, enxerto, tá? Prefiro assim, tá? E, obviamente, pôr a roupinha, tá? As orelhinhas, bem simples, é uma coxinha, tá? De preferência com a mesma medida, né, a mesma grama de massa, tá? E o narizinho, você umedece ali a parte para pôr o nariz, né? E com uma bolinha de massa, né, você coloca em cima e com um pincelzinho Condor, né, você vai unindo as duas partes, tá? Tô utilizando aí esse cotonete para dar uma limpada e também ajudar no acabamento, né? Então, já fiz, né, a parte ali dos olhinhos, né, a parte branca, enxertei a massa, esperei secar, galera, e só depois é que eu fui pintar com a tinta marrom, tá? Essa tinta marrom que eu tenho é uma tinta de tecido, o ideal é tinta ou PVA ou tinta acrílica, tá? Mas o que eu tenho, né, na cor marrom é a tinta de tecido e é essa que eu vou utilizar, tá? Pincelzinho bem fino aí, molha um pouquinho na água para que a tinta, né, deslize melhor sobre a marcação, né? E você consiga fazer bem perfeitinho. Essa parte aí, gente, é treinamento, tá? Cílios, sério, até hoje eu tenho muita dificuldade. E aí, fiz as marcações para fazer o restante. Infelizmente, gente, essa parte do vídeo eu não tenho, mas não tem segredo, né? Tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostro como fazer a barba, né? E vídeos aleatórios também, outros vídeos, né? De fazendo a sobrancelha e tudo mais, tá? Então, para fazer a bermudinha, gente, estiquei aí uma massa preta, tá? E em um dos lados eu fiz esse corte, né? Um quadradinho. Pra encaixar ali no meio das perninhas, né? E aí dei a volta com o restante da massa ali, né? Até uma parte. Umedeci com água, né? Colei com água. E uni aí com a ajuda do pincelzinho Condor e da estaquinha, tá? Tirei o excesso.
Essa meia, né, gente, que vocês estão vendo ali nos pezinhos, eu pintei, tá? Com a tinta preta. Com o lápis, né, delimitei até onde eu queria essa meia, esse meião. E fui seguindo e pintando, tá? Então, tirei ali esse excesso da parte de cima, né? Já que depois vai vir uma blusa. E fui fazer a outra parte do short, tá? Quadradinho de novo. Ó, até encaixar ali, né, na perninha, no meio das pernas. Também umedeci aí com a água, né? E dei um cortezinho pra ficar do mesmo tamanho, né? Não esquece, galera, de fazer as marcações, é muito, muito importante. Isso dá movimento e enriquece muito a sua peça. Feito essa parte, né, você vai alisando e vendo onde tem, né, pra corrigir. Mesma coisa do outro lado, tira o excesso. Pincel Condor, faquinha, estequinha, tudo ferramentas, né, para auxiliar e dar um bom acabamento. Tiro aí também o excesso, né, do outro lado aí, desse shortinho. E como é um jogador, né, os shortinhos, eles tendem a ser, assim, mais bufantezinho, tá? Então, essas marcações aí ajudaram, né, ali também na parte do bumbum, né, para dar um volume. E hora então de fazer a parte da camisa do jogador. Utilizei aí a cor vermelha, sovei bem, fiz uma bolinha, um rolinho, abri aí com um rolo, né? Não muito fina, gente, não muito grossa, uma espessura boa, né, pra você conseguir envolver ali, né, na sua peça. Então, eu achatei, né, dei uma achatadinha ali nos lados, né, pra facilitar e não ficar tão grosso, né. Com a água, eu colei. E com o pincelzinho Condor, esse cabinho aí desse boleador, tá? Eu tirei ali o excesso e uni, né, essas pontas, né? Tirando aí o máximo que eu posso dessa emenda, tá? Eu sempre costumo, né, na grande maioria das vezes, colocar essa parte aí, né, da emenda pro lado aí do bracinho, né? Onde não vai ficar tão visível, tá? E aí, com a tesoura, eu dou um cortinho ali na parte de cima do ombrinho, o que já ajuda a unir, né? E depois, só com um pincelzinho Condor e água, eu venho dando acabamento. Então, gente, todo esse processo importa, né? Porque no resultado final, o processo, todo ele, vai valer muito a pena, tá? Então, você espera secar e vamos fazer aí, então, a parte da manguinha, tá? Cada manguinha vai ter 0,39, tá? De massa. Tô utilizando aí a massa vermelha também, tá? E existem dois jeitos, né? Obviamente existem outros, mas no vídeo, tá? Mostrei aí dois jeitos, né, pra você pôr os bracinhos, tá? Então, o primeiro é esse que eu tô mostrando aí pra vocês. Você pega essa bolinha, né, sova bem ela, faz a bolinha, dá uma achatadinha, cola na peça e vai colocando o bracinho já com, né, as duas partes grudadas. E depois faz o acabamento. Ou você pode, né, fazer essa bolinha e fora do corpinho, né, você primeiro gruda o bracinho nessa manguinha e aí dá uma achatadinha e cola com cola branca no restante da peça, tá?
E aí, com o pincel Condor e água, você tira essa emenda, né? E ajusta bem certinho para ficar um acabamento bem bonito. Você também pode depois, né, pegar um rolinho, um pouquinho de massa e fazer mais um acabamentozinho para tirar esse degrauzinho, né, que fica aí entre uma parte, né, entre o tronco e a manga, né, o bracinho, tá? Com o cotonete, um pouquinho d'água, vai alisando, né, tirando aí as imperfeições, unindo certinho, limpando, dando um acabamento. Fazendo então, né, o cabelo do nosso jogador, eu tô utilizando aí o amarelo, o branco e um pouquinho de nada de marrom, tá? Só para dar uma fechada nesse amarelo, tá? Irei utilizar aí quase 11 gramas de massa para fazer essa parte de cima do cabelo, tá? E não tem segredo, né, galera? Sova bem essa massa, faz uma bolinha, um rolinho, tá? Abre, nem muito fino e nem muito grosso, uma espessura boa, gente, sabe? E aí, a parte mais volumosa, né, dessa massa aí que você abriu, você deixa pra frente e a parte mais fininha você joga pra trás, tá? Eu irei colar com água, porque a minha massa tá fresca, então não tem necessidade de colar com cola branca, tá? A cola branca, gente, é quando a massa não tá muito, né, fresca. E a cola instantânea quando as peças, né, as partes da sua peça já estão bem secas, né? Então, a cola instantânea vai ser a ideal. Aí, na frente, fiz um topetezinho. Ajustei aí com o pincelzinho Condor, né, tirando todas as marcações. E com as costas da faquinha, eu fiz esses fios que ficam maravilhosos. Eles não ficam aqueles fios, né, fininhos e nem grossos demais, né? Fica aí na medida bem certinha, gosto bastante. Aí na frente, né, com a faquinha, eu desfiei um pouquinho essa massa, né, pra grudar melhor e ficar uns fiozinhos mesmo ali na frente. Com o pincelzinho Condor, fui ajeitando, né, os fios ali de trás, onde, né, eles desencontravam. Agora fazendo, né, a lateral desse cabelo, onde ali é mais o couro cabeludo, né, o cabelo é mais baixo, com a tinta preta, né, não tão espessa, né, com um pouquinho assim de água para o pincel deslizar melhor. Eu fui fazendo, né, todo o entorno ali do cabelo principal, né, ajustando, né, para ficar bem parecido de um lado e do outro. Então, antes de pintar, né, com lápis, eu venho fazendo essa marcação aí, só para me guiar na hora que eu estiver pintando com a tinta. Feita aí, então, as marcações, né, com um pincelzinho com um pouco de água, né, para deslizar melhor na peça, já que essa minha tinta preta, ela tá um pouquinho espessa demais, né. Vou fazendo ali conforme, né, eu fiz com o lápis. Ao longo, então, dessa primeira pintura, eu vi que tinha necessidade de fazer mais uma linha. Para essa segunda linha, eu não fiz, né, um esboço antes com lápis, fui pintando direto aí, né, nessa peça, tá? E ficou muito, muito perfeitinha, gente. Ficou até muito melhor do que a primeira linha. Então, depois desse processo, esperei secar, colei a cabeça no corpinho com cola instantânea, o corpinho colei na base, né, com cola instantânea, e o resultado foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguma parte desse vídeo te foi útil, eu fico muito feliz. Curte esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo aqui desse canal. Até mais! Tchau!